Sim, sim. Eu, Não inclusive, eu nunca fui obreiro porque eu estudava e já me falaram que tinha que largar tudo para ir para a obra e eu nunca aceitei isso. Não só o estudo secular, como principalmente o estudo teológico, que era coisa Também do demônio, era muito né? combatido, entendeu? E assim, me desculpa, mas a Bíblia fala que o meu povo erra porque falta conhecimento. E conhecimento, quando a Bíblia fala, não é só de ler a Bíblia, não. É conhecimento geral, tá? Exato. O conhecimento faz bem, tá? Tem esse cuidado. E outra, decorar versículo da Bíblia não quer dizer que é um bom pregador. Você virou um papagaio que repete versículo no púlpito. Se você não sabe ler, interpretar o texto, que é uma coisa básica, e explicar o que você leu e entendeu, como você vai ensinar para os outros? Quer ser mestre, tá? Eu acho que para ser pastor e viver da obra, tem que ter estudo sim. Pode até não ser exigido estudo teológico, mas devia ter algum critério, como segundo grau completo e que tenha uma profissão, ter algum critério desse tipo. Outra coisa, irmão Bruno, vou entrar num tema aqui, vai encerrar a live, mas a gente já vai Ok, deixar a pontinha para o outro, tá? ok. Um problema que eu vi muitas vezes em várias igrejas, principalmente pentecostais e neopentecostais, se não for casado, não pode viver da obra, não pode ser pastor, não pode ser consagrado. Eu vi muita gente A que santa queria estava no viver de regulamento, né? igreja, que queria viver da igreja, casando só para poder passar a receber prebenda. E aí casava às pressas ou precipitado e depois estragou a vida e a vida da pessoa com quem casou. Ou casou com essa promessa de que ia viver da obra e depois a igreja, a instituição, né, através do líder, caiu e a pessoa ficou na pior, tá? Então, muito cuidado com isso. Outra coisa, me perdoa a expressão, mas não dê ouvidos àquela pessoa que fala: estudar para que Jesus está voltando? Fazer uma Ah, poupança, um investimento para que se Jesus está voltando? Porque isso é o eles que eu mais falam ouvi isso para ouvir. vocês, mas eles investem fortunas de dinheiro que não é deles, tá? E aí eu estou falando de líder em geral, e eles botam os filhos para estudar nos melhores lugares, até em Harvard, como eu já ouvi de um certo bispo, né, milionário. Então, cuidado, tá? Viva espiritualmente preparado como se Jesus fosse voltar agora mesmo, mas também viva materialmente se preparando como se você ainda fosse viver 100 anos, para você não cair. Nem se Jesus voltar agora, não ficar. E se Jesus não voltar e você viver 100 anos, você está preparado para seguir na sua caminhada com ele nessa terra. Para você ter Tá uma bom? ideia, isso é fato público. O neto do santo, né, estudou nos Estados Unidos, tem a minha idade. Veio com uma formação estadunidense. Depois veio para o Brasil jogar bola. E o avô levava aquela coisa toda. Então, em contrapartida, não era pecado, porque muito estudar é câncer em fato. Pegava aqueles versículos fora do contexto. Sim. Jesus vai voltar, né? Contrapartida, eles estão tudo bem e a gente lá sem estudo. Porque a importância do estudo. Sem estudo, você não consegue uma profissão. Não, e No outra mínimo. coisa, se a pessoa estuda, ela aprende a questionar. E os Sim, líderes não gostam que a não pessoa querem, não querem, questione, que a não pessoa querem. saiba buscar informação e exija explicação com argumento, com fundamento. Exato. O inteligente, aquela pessoa que pergunta e busca, não aceita explicações sem bom fundamento, ele incomoda, tá? Como eu Quando você incomodei. pergunta por que disso, pode prestar contas, pode dar o fundamento, o inteligente ele incomoda. Por quê? Porque no lado espiritual ele atrapalha a heresia e o engano, e no lado material ele impede a corrupção, Exato. Como eu tá, incomodei meu? certa feita um presbítero que disse: não, você não pode se levantar contra mim porque é contra
os ungidos do Senhor. Eu sou ungido do Senhor. Aí eu expliquei para ele, com base em Apocalipse 1:6, que em Cristo nós somos reis e sacerdotes. Todos são ungidos, desde que aceitamos a Jesus. Não tem uns melhores do que os outros. Para quê? Começou a me perseguir na igreja e fazer pregação diretamente contra mim. Isso porque eu não quis participar de um grupo de mocidade da época que era só carne pura, prostituição para tudo quanto é lado, mentirada para tudo quanto é lado, entendeu? Então, para ver, você vê que tem entendimento da Bíblia, incomoda esses sujeitos aí. Você tem que estudar para ter uma profissão e no campo teológico para você realmente combater os falsos profetas. Não, e para ensinar a verdade para o povo. O povo. Como é que você vai ensinar de Jesus, ensinar o evangelho, se você não sabe? Lê no versículo solto. Exato. Entendeu? Meu irmão, pelo amor de Deus, vai estudar. Vai estudar. Senão você vai, ao invés de levar o povo para o céu, você vai levar os outros para o inferno. Sim, e teve um grande líder aí, né, que ele deu uma interpretação do que seria falso profeta. E os fãs dele seguem isso até hoje. Mas não questionam que o próprio falava isso. Pode ter sido um falso profeta quando profetizou determinada coisa e não se cumpriu. Não, tem coisas absurdas. Agora, uma coisa que eu noto é o seguinte: o fanático e o líder corrupto, que não gosta de ser questionado, quando você tenta jogar argumento, ele tenta derrubar a pessoa com agressividade. Ele começa a gritar, ele diz que não quer saber, ou te agride, te ofende, tenta desmoralizar, lança falsas acusações. O líder, às vezes, nem tanto, ele procura dar uma de neutro para não se comprometer, mas os fanáticos, o povo que segue, usa dessa estratégia. Por quê? Porque quer continuar no engano, naquela bolha que ele vive, porque está na zona de conforto. Meu irmão, pelo amor de Deus, se você está nos ouvindo agora, larga a sua zona de conforto, senão você não vai sair do Egito espiritual para chegar na Terra Prometida, na salvação de verdade. Tá? Líder de verdade, ele reconhece que erra, ele reconhece que tem limitação, ele reconhece que ele não sabe tudo e ele, quando é questionado, ele responde, e se ele não souber, ele fala, eu não sei, mas eu vou estudar sobre isso. Verdade. Tá? Que eu não sei tudo. Falta humildade. Ele não é o infalível. Tá? Agora, infelizmente... E outra, se você não sabe alguma coisa, não invente para não estragar a vida dos outros. E tenha discernimento. Se você é pastor e o caso não é pastoral, é humano, a pessoa me procurou no gabinete. Eu estou vendo que é um problema psicológico, não é o diabo. Eu não sou psicólogo. Isso. Eu vou mandar procurar um profissional. Entendeu? Agora você tenha pensa, cuidado. Com todo respeito, um determinado líder chegava a dizer que racional era ração de cachorro, o significado. E a esposa desse líder também dizia, imagina, como que vai ser esses fãs? Não, é uma situação horrível do tipo, eu escutava um pastor falar assim, que quem tem diabetes é endemoniado porque diabetes tem diabo na palavra. Exato, coisas assim bem estúpidas. E acabou que esse líder ficou diabético, né, depois. Aí deixou de ser do diabo. Entendeu? Então são umas coisas assim que não tem cabimento, infelizmente, irmão Bruno. Atualidades BG, atualizando e relembrando você. Se porventura não é inscrito no canal, se inscreva, abraço e até a próxima.